Graça e paz a todos, amados irmãos. Essa semana, em diferentes datas, em boa parte do mundo, comemora o Dia dos Finados, Dia dos Mortos. E falaremos um pouco neste momento oportuno sobre os mortos, mas não sobre os mortos fisicamente, que já estão nos túmulos, que já voltaram para o pó, mas sim sobre a morte espiritual. Para nós entender o que é a morte, à luz das Escrituras, temos que olhar para o livro de Gênesis. Já no capítulo 2, versículo 17, ao dar para o homem de todo o fruto da terra por alimento, Deus faz uma exceção, que ele apenas não poderia comer do fruto do meio do jardim. E diz: se comeres, certamente morrerá. Deus não estava falando apenas da morte física que Adão herdaria pelo pecado, pois, após pecar, ele ainda viveria 930 anos de idade, mas sim da morte da alma, da condenação eterna, separação total de Deus, perca de comunhão eterna com o Pai, triste estado que todo homem vinha a herdar. Mas olhando para este homem em nossos dias, assim como em toda a história, veremos que o homem em seu estado natural e caído não se importa com a principal morte, que é a eterna separação do Pai e a eterna condenação ao inferno. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Os homens deveriam se atentar mais para essa grande advertência de Cristo, ao invés de estar se importando tanto com este mundo caído, com o estado natural desta vida, buscando status e nome. Deveriam preocupar com o curso de vossa alma, e onde passará a sua eternidade. Pois por pior que seja o cenário nesta terra, e por maior mal que possa nos ser feito nesta terra, podem atingir apenas o nosso corpo. Mas Deus tem o poder de fazer perecer não só o corpo, mas também a alma no inferno. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, ao combater a heresia de que após a morte não existia ressurreição dos corpos, ele diz: se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos mais dignos de compaixão entre os homens. Se Cristo é bênção só nessa terra, que comamos, bebamos e amanhã morreremos, pois não tem sentido esperar nada de Cristo apenas nesta vida. Como Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. Da mesma forma, Paulo exorta os irmãos de Tessalonicenses a não serem ignorantes acerca da morte, que não sejam sem conhecimento, e diz que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança, aqueles que não creem na ressurreição do corpo, e nos afirma novamente que se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, certamente haveremos de ressuscitar juntamente com ele na sua volta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Promessa essa maravilhosa para a nossa vida, para a nossa alma, onde em meio tanta falta de esperança, nesse mundo que jaz do maligno, onde tudo é perdição e ilusório, tanta guerra, fome, depravação incontáveis, coisas a qual temos que conviver enquanto estamos nessa nossa peregrinação. Enquanto muitos têm sua esperança em seus braços, casas, carros, governos, ídolos e assim por diante, a palavra do Senhor nos mostra que a nossa verdadeira esperança, e como o apóstolo Paulo disse, é o motivo de nossa consolação, é a ressurreição dos mortos, a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, 18. Com tudo isso, o nosso viver nessa terra
deve ser Cristo, e a morte lucro. Assim partiremos para estar com Cristo. Venhamos sempre lembrar que esta matéria que se chama corpo veio do pó e para o pó voltará, mas que a nossa alma, que através da queda do homem no Éden, herdou a condenação eterna, ela foi justificada e todas as nossas dívidas foram pagas, de uma vez por todas, pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E o próprio Senhor e Rei Jesus Cristo nos diz, em João 11, 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Se crê, tenha a certeza da vitória, pois a morte já foi tragada pela vitória através da morte de Cristo Jesus.